Boa tarde, pessoal. Meu nome é Grace. Eu tenho um projeto agora de gravar vídeos a respeito do meu filho Nicola, que é autista. Hoje ele está com 4 anos, faz terapias desde 1 ano e 4, né? Temos o diagnóstico dele já há um bom tempo. E pretendo compartilhar sobre a evolução que ele está tendo. Eu conheci o pai dele, o Ailton, como a maioria do pessoal conhece o Doni. Conheci ele pela internet, através de um jogo online que nós jogávamos juntos. E acabamos nos conhecendo pessoalmente, e depois de 1 ano a gente passou a morar junto, nos casamos e iniciamos o plano da nossa família. Eu já tinha um filho, que na época tinha 8 anos, o Jonathan. Nos mudamos para Lauro de Freitas, na Bahia, onde iniciou toda a história da nossa família. Planejamos por muito tempo o Nicola, desejávamos ele muito e demorou. Demorou. Foram muitos testes negativos até que eu consegui engravidar dele. Então ele foi muito desejado, muito planejado, muito querido desde o começo. Eu digo isso porque os terapeutas é uma das primeiras coisas que eles nos questionam, né? Quando a gente vai fazer a primeira visita nas terapias, é se o filho era desejado, se ele era planejado. Realmente o Nick foi muito planejado e muito desejado, muito esperado por nós. Quando ele tinha 1 aninho, né, nós resolvemos voltar para Santa Catarina, aqui para Concórdia, onde eu nasci, né, aqui em Concórdia. Até pela criação dos meninos e tudo, era muito bom morar lá em Lauro de Freitas, mas para criar os meninos aqui seria melhor. Então voltamos para Concórdia, quando o Nick tinha 1 aninho. E logo depois, assim, nos primeiros meses, foi tudo tranquilo. No terceiro, 4º mês, que a gente começou a perceber que ele deixou de fazer muita coisa. Ele já balbuciava algumas palavras e parou de falar. Ele tinha sorrisos, expressões, né? E parou também com essas expressões. Ele ficava sentadinho, olhando para o vazio. E então nós começamos a nos preocupar com essa questão, né? Porque já seria uma época dele estar falando mais. Ele também parou de se alimentar como se alimentava até então, né? Parece que desligou uma chavinha no cérebro dele. Então procuramos uma pediatra muito boa, que conversou muito com a gente, assim. A primeiro momento foi comigo, né? E ela levantou essa questão de que ele podia ser autista. Foi um choque muito grande para mim, nesse primeiro momento, né? Porque eu não fazia ideia, eu não tinha noção nenhuma de que poderia ser algo assim. E eu nem sabia o que era o autismo, então eu estava totalmente despreparada. Aí ela fez alguns testes, alguns questionários para mim sobre ele, né? E ela encaminhou então para avaliação com o fono e com o neuro. Eu peguei meu filho, fui pro carro e chorei. Chorei uns 15 minutos. Não pelo fato do diagnóstico e tal, né? Eu chorei pelo futuro que talvez ele tivesse ou não, né? A questão da independência, tudo isso falou muito alto para mim naquela hora. Então eu fiquei aqueles 15 minutos no carro, ele tava na cadeirinha já, liguei pro meu marido, relatei para ele o que a pediatra tinha falado e já fui providenciar uma consulta com o neuro e com o fonoaudiólogo. Com o coração na mão, né? Porque eu tava pensando como é que ia ser na escola, como é que ia ser para ele trabalhar, e ele tinha só 1 ano e 4, né? Então eu já tava sonhando com tudo isso. Fomos então até o fonoaudiólogo, fomos até o neuro. No neuro foi outro choque, porque é como se a gente não quisesse aceitar que isso pudesse acontecer com o nosso filho, né? E então o neuro foi bem insistente, foi bem duro, e eu entendi que a preocupação dele é com o paciente dele, que é o meu filho, e que eu deveria ter essa mesma preocupação com o meu filho. A partir daí, nós começamos a caminhada em busca do diagnóstico. Foi um período de bastante adaptação, de saber se aceita ou não aceita, muitas opiniões, muita gente falando, achando que sabia.
Ah, porque a criança tem o tempo dela de falar. Ah, porque a criança não sei o quê. Não, você, pai e mãe, que tem um filho, que vocês percebem que tem alguma coisa que não tá dentro do esperado, procure um pediatra. Não fique ouvindo a conversa dos outros, não, tá? Porque assim, o pediatra vai saber te orientar do que você deve buscar de ajuda, certo? No nosso caso, foi o autismo, mas poderia ser outra coisa, entende? Então, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, começamos a avaliação com o fono. Eu lembro que eu chorei muito lá com o fono, querido, porque eu queria muito ouvir o Nicola falar mamãe. Era algo assim que eu desejava muito. E eu, naquele momento, eu não tinha esperança, né? Não tinha esperança. E só que nem a comunicação não verbal ele não tinha, né? Que eu sei que tem muitos autistas não verbais, mas eles conseguem se comunicar através de gestos ou alguma outra forma de comunicação, né? Mas o Nick era nada. Então, compartilhei tudo isso com o fono e começamos o trabalho. Ele lá e eu em casa. Meu marido demorou um pouco mais para aceitar, né? Ele negou por mais tempo de que o Nick fosse autista e tal. Hoje ele tá 100%, né? Ele aceita, trabalha, estuda também sobre isso, tem ajudado nas terapias, tudo é perfeito. Meu marido é ótimo, é um ótimo pai. Mas no começo eu fui meio sozinha, assim, alguns meses, né? Até ele aceitar. Eu sei que tem pais que passam por um luto maior, né? De olhar para o seu filho e ver que talvez aquele sonho que ele tinha para ele não vá se realizar daquele jeito. Mas isso não quer dizer que ele não possa sonhar, que ele não possa ter planos, certo? Então eu comecei a só a adaptar os planos que eu tinha dentro das condições que o Nick foi oferecendo durante o período, né? Então começou-se aí as terapias. Ele começou 3 vezes por semana no fono, uma vez por semana na TO, porque tinha toda essa questão de construção da criatividade, da linguagem. Primeiro a linguagem não verbal, depois a linguagem verbal, a importância do contato visual, que ele não fazia, né, conosco. Tudo isso era zero, então a gente começou do zero. E com o passar do tempo e a gravação dos vídeos, vocês vão ver o quanto ele evoluiu e como ele está hoje. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo desempenho dele, pela evolução dele. É um recado que eu quero dar para você, pai, mãe, avô, avó, que está me acompanhando agora nesse novo projeto. Se você percebe que a sua criança está demorando para falar, às vezes está demorando para andar, que os pais percebem que estão em contato com as crianças, os pais, os avós que estão diretamente com as crianças, percebem que tem alguma coisa. Busca um pediatra, tá? Busca que a primeira triagem para se descobrir o autismo é o pediatra, certo? Procure um pediatra que você possa acreditar, que você possa confiar e possa contar. Aí nos próximos vídeos eu vou passando mais orientações. Vejo vocês então no próximo vídeo. Até mais!